Olá, bom dia. Estamos aqui hoje, quinta-feira, dia 16 de janeiro de 2025. Estamos aqui com a continuidade dessa série maravilhosas, Verdades Excelentes da Fé. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós colocamos-nos diante de Ti para que Tu sopre pelo Teu Espírito a Tua voz, daquilo que o Senhor queira que venhamos saber. Em nome de Jesus, amém. Licença aqui, tomar um gole d'água e vamos continuar. Hoje, segunda parte, tem como o título O Coração em Deus. O coração em Deus. E vamos citar um versículo da Palavra de Deus como texto básico, Salmos, capítulo 62, 10. Mas antes de tudo, nós queremos fazer ciente a uma coisa. Quando o coração do ser humano, que é o centro de todas as atenções, emoções e vontades, quando elas não estão concentradas, não tem o Senhor Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, como o centro do coração, então fica dificilmente o homem conseguir fazer a vontade de Deus. Porque o homem por si só, como diz a palavra de Deus, ele desde a meninice é inclinado para o que é errado, pela natureza terrena, pecaminosa, como diz a palavra de Deus. Então, somente quando no coração, o centro do coração dessa pessoa é Deus e o Senhor Jesus Cristo como Senhor da vontade desse coração, aí sim, aí o coração ele fica na inteira vontade, no domínio da vontade de Deus, e nele vai habitar paz, porque quem vai reinar na vontade desse coração é a vontade de Deus através do Espírito Santo. E é sobre isso que vamos falar. Aonde está o seu coração? Aonde está o meu coração? Está todo em Deus ou ele ainda da vontade própria, dos desejos dessa vida? Pois é, vamos lá. Vamos para o Salmo. Tenha sua Bíblia em mão, sempre, como sempre temos dito, tenha sua Bíblia em mãos e confira para aprender de Deus e não de homens, de Deus. Porque quando se aprende de Deus, fica firme. Você sabe em quem creu, você tem a esperança certa, você tem uma fé verdadeira, uma fé transparente, uma fé pura, uma fé firme, quando você aprende da palavra de Deus. Salmo 62, versículo de número 10, diz o seguinte, olha só, 62, versículo 10. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos glorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Em quem você tem apoiado ou colocado o seu coração? Nas riquezas daqui? Em um carro? Em um filho? Em uma esposa? Em um pai? Em uma mãe? Em um desejo? Em um vício? Em que está sendo dominado o seu coração? Pois é isso, é sobre isso que vamos falar nesta manhã de quinta-feira. Olha só, vamos falar só de 2 pontos, só dois é o suficiente, é suficiente.
o perigo de colocar o coração em seus bens. O perigo de colocar seus corações em seus bens. Isso está escrito, que vamos ler agora, no livro do Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 18, versículo 22 e 23. Olha só o que diz. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele quem? Aquele jovem que era rico, que estava perguntando a respeito da salvação. Ele ouvindo essas palavras do Senhor Jesus, ficou muito triste, porque era muito rico. Viu aí? Ficou muito triste, porque era muito rico. Ele procurou a salvação. Preste bem atenção que nós vamos passar à luz da verdade de Deus. Qual era dos 10 mandamentos que ele ainda não tinha e que muitos de nós podemos também não estar praticando esse, do que o jovem rico queria a salvação, mas Jesus disse: te falta uma coisa. E o jovem disse: todos esses mandamentos desde criança eu tenho observado. A pessoa sabe, mas será que aquilo é evidência em viver aquilo? Será? Essa é a diferença. É isso que vamos ver. Qual foi um dos mandamentos que não era diferente, que não era evidenciado e que não era prioridade e que esse jovem rico não dava a mínima? Colocou esse mandamento acima do amor a Deus, e o coração dele ficou possuído por essa riqueza. Aí Jesus disse para ele: vai, vende tudo que tens e terás um tesouro no reino dos céus. E ele ficou muito triste, porque era muito rico, e saiu. O que é dos 10 mandamentos que aquele jovem não estava, que estava faltando? O que era, hein? Sabe o que era? Foi um dos primeiros mandamentos. Deus disse: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E ele estava amando mais o dinheiro do que a Deus. Ele não estava em adultério, ele não roubava, ele não dava mau testemunho, ele não matava, ele apenas colocava o dinheiro acima de Deus. Isso se chama o quê? 2 pontos a se falar: avareza e idolatria. Idolatria não é só como alguns pensam por aí, não é só adorar ídolos ou imagens ou coisas semelhantes. Não, idolatria é adorar o homem ou a mulher ou um animal ou qualquer outra coisa acima de Deus. É amar mais o dinheiro do que a Deus. É ter muita eloquência por desejos imundos. Tudo isso é idolatria. E ele colocou o dinheiro acima de Deus. E a palavra de Deus diz assim: aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Mateus capítulo 6, versículo 21, se não me foge a memória. Olha, veja bem, o coração dele estava nas riquezas daqui. E tudo isso passa. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 31, que tudo nesse mundo passa, que a gente não tem que atentar para essas coisas passageiras daqui. Isso vai passar. Isso tem um valor momentâneo, mas a vida é eterna. E aí, hein? Esse jovem, ele perdeu a oportunidade,
porque ele preferiu a riqueza daqui, o dinheiro. Então o tesouro dele era o dinheiro. Qual tem sido o seu tesouro, hein? Qual tem sido o meu tesouro, hein? Eu e você sabe. Mas que o que seja importante é que o nosso tesouro seja o nosso coração em Deus. Próximo ponto nós vamos falar sobre isso. Só me dê licença um pouquinho. É sobre esse tesouro que vamos falar agora. Valorizando o maior bem. Qual é o seu maior bem? Qual é o meu maior bem? Será que é minha moto? Será que é minha casa? Será que é minha esposa? Pai? Emprego? Quer que eu dê a resposta por mim mesmo? Nenhum. Meu maior bem é a minha salvação. E o temor para obedecer a palavra. A gente tem que ter consideração. Usufruir como que se não tivesse. Leia capítulo 1 primeira epístola do apóstolo Paulo, capítulo 7, se me foge a memória, do versículo 29 ao 35, por aí. Paulo ensina para que você que é casado não ter posse de sua esposa como ela fosse sua, como se qualquer bem aqui você colocar o coração nisso. Não. Tudo é passageiro para a gente usufruir aqui conforme a necessidade do dia a dia. E não ter posse no coração. Isso é meu. Isso é meu. Não é bem assim. Nosso coração, o nosso tesouro, o bem maior que temos que nos apossar é da esperança da salvação. Então vamos lá, ler. Mateus capítulo 13, versículo 44. Diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Será que é vender tudo, vender casa, vender... Aqui é uma forma figurativa. Vamos passar para a forma real, representativa da vontade de Deus. O que é vender tudo? Vender a mentira, largar dela. O ódio, tirar mágoa, desejos malignos, desejos imundos, inveja, aquilo que desagrada a Deus. Vender tudo e colocar tudo que é mais importante na sua vida, investir na salvação. Aquilo que atrapalha de se apossar da vida eterna, a gente tirar de nós. E valorizar. Olha só, simbolicamente, quando ele diz vendeu tudo, isso significa simbolicamente ele deu mais valor, ele abriu mão de bens para comprar o que era mais valor, aquele terreno. O que significa esse tesouro? A salvação da alma. A salvação da alma. A salvação, os céus, é o maior tesouro que você pode, eu e você pode ter no coração. Quando isso é um desejo, é uma satisfação, é uma ânsia, isso se faz presente, implantado dentro do nosso coração, aí sim, aí o nosso tesouro, o nosso coração estará focado no tesouro correto, que é a salvação.
para concluir, vamos refletir. Aonde está o teu coração? Porque onde estiver o vosso tesouro, ali está o nosso coração. Devemos colocar todos os nossos desejos, toda a nossa esperança, toda a nossa vontade, toda a posse de dentro de nós ser por aquilo que é eterno e não por aquilo que é passageiro, que passa com o tempo, que vai ficar, que o valor é só para o uso do dia a dia aqui contemporâneo. Mas a maior riqueza, o maior tesouro é a salvação. E é nisso que nós temos que investir. O nosso coração está ligado, está dentro de nós. Essa é a maior ânsia de posse e de desejo que venha reinar, que venha predominar em nosso ser, dentro do nosso coração. Senhor Deus eterno e Pai, tem misericórdia de cada um de nós, porque nós temos visto, meu Deus, por esse tempo de anos que nós temos te servido e vivido como um ser humano aqui na terra. Há tantos desejos de posse das pessoas, de ter um carro, um pai, uma mãe, sua vontade, seus desejos maior do que o desejo da salvação. Isso tem atrapalhado a salvação de muitos, meu Deus. Tenha piedade, que o teu Espírito ilumine por tua palavra que foi falada e dê ciência para que venham prezar, venham raciocinar qual é o maior valor e o que tem que dominar está dentro do nosso coração. Em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Graças a Deus. Ótima quinta-feira. Pense bem. Aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Queira Deus que esteja na palavra, no amor a Deus e no desejo da salvação. Ótima quinta-feira. Deus proteja nós de todo mal e venhamos alimentar em nosso coração a esperança da glória.